O livro do Apocalipse ele faz parte, segundo o Dr. Henry Virkle, de uma hermenêutica especial. Para quem não sabe, a hermenêutica são ferramentas que auxiliam o pregador, o intérprete, o leitor da palavra de Deus no que tange a interpretação. Ou seja, a hermenêutica ela te dá suporte para você interpretar a palavra de Deus. Dentro dessa matéria chamada hermenêutica, nós temos dois tipos de hermenêutica. Nós temos a hermenêutica chamada geral e nós temos a hermenêutica chamada especial. A hermenêutica geral é aquela que dá ao pregador a tarefa, o dever de descobrir qual é o gênero do texto, o contexto histórico e etc. Agora, a hermenêutica especial só cabe a ela textos mais no sentido de metáforas, parábolas ou também de revelação, como o livro do Apocalipse. Então, dentro dessa ideia, o livro do Apocalipse ela é tratada como uma hermenêutica especial. Isto porque a linguagem que é usada no livro do Apocalipse, ela é muito figurada, ela utiliza de símbolos. João utiliza não só da cultura judaica, mas da cultura greco-romana para trazer uma mensagem usando figuras como dragão, ele fala de escorpião, fala de guerreiros. Essas linguagens que João utiliza é exatamente por causa do contexto em que ele estava introduzido. Isso dificulta para nós aqui do Ocidente interpretações que falam de cultura do Oriente e também de regiões. Então, partindo desse princípio, nós temos uma dificuldade. A primeira dificuldade é através da linguagem que João escreveu. A segunda dificuldade é que o livro do Apocalipse ele deve ser interpretado a partir de 4 escolas. Nós temos a escola preterista, a escola idealista, futurista e historicista. São 4 correntes de interpretação que regem o livro do Apocalipse. Há quem acredita que toda a história aqui narrada, todo o conteúdo do livro do Apocalipse já tenha acontecido, então eles acreditam em uma ideia mais preterista. Tem outros que acreditam que ela vai se cumprir na segunda vinda. Outros acreditam que é apenas idealista, e dentro de um plano idealista, a mensagem do Apocalipse não quer dizer tudo aquilo que está dizendo, segundo essa corrente de interpretação, só quer dizer que no final das contas o bem vai vencer o mal. Por outros, acreditam também que essa profecia está em aberto, como nós outros, acredito que a maioria, ou talvez todos que aqui estão, acredita que o livro do Apocalipse é uma profecia em aberto, ou seja, parte dele já cumpriu, mas ainda há muita coisa para acontecer, e é assim que eu acredito, talvez a maior parte aqui também acredita assim. Partindo desse princípio, para interpretar o capítulo que nós acabamos de ler e os versículos, nós devemos dividir este livro em 3 ideias. E essas 3 ideias se deram a partir da própria fala do nosso Senhor Jesus a João, quando estava em Patmos. Jesus diz a ele: escreve as coisas que vistes. Vistes está no passado. As coisas que são está no presente. E as coisas que em breve hão de acontecer estão no futuro. Então todo o conteúdo aqui, dos 22 capítulos desse livro, ele deve ser visualizado dentro da seguinte proposta: o que está sendo dito é aquilo que já foi visto, é aquilo que é, ou seja, que são, ou que em breve há de acontecer. A mensagem, ela é do período de João, ela é do passado de João, ou ela é do futuro de João e da igreja. Partindo desta ideia, o capítulo que nós lemos, ele tem algumas dificuldades, que para interpretá-lo nós temos que voltar-se sempre a esta visão: coisas que vistes, coisas que são e que em breve hão de acontecer. O comentário, o Iasber, como alguns chamam, ou o Eisber, depende da sua pronúncia, ele diz que as coisas que viste está relacionado ao primeiro capítulo do livro do Apocalipse, ou seja, ele viu Cristo glorificado, capítulo 1. Capítulo 2 e 3, as coisas que são, a mensagem de João contemporânea, a visão está relacionada ao que a igreja estava vivendo, por isso é aquilo que é no presente do João. E as coisas que em breve hão de acontecer, parte do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Então nós temos aqui 3 ideias: o que viste, o que são e que em breve hão de acontecer. Eu acredito que você já tenha entendido essa introdução. Então, partindo desse princípio, quando João ele escreve o livro do Apocalipse, talvez seja um dos momentos mais difíceis da vida dele para escrever alguma coisa. Todos nós que amamos a palavra de Deus e lemos a palavra, vamos lembrar que
João era um judeu que já estava idoso, que foi levado até a ilha de Patmos, que está ali na costa do Mar Egeu, devido ao fato que ele pregava a Cristo ressuscitado. A igreja sofria severas perseguições do Império Romano, que levou João para viver em Patmos, porque na mentalidade da época, os homens, os senhores de idade, que eram contra o sistema romano, eles eram levados até Patmos, porque lá em Patmos, sem ter contato com familiares ou a igreja em si, ele morreria sozinho na solidão. Então, para João estar em Patmos é um momento muito difícil, porque talvez tenha passado na cabeça do João que ele estava nos últimos dias da sua vida, longe da igreja de Deus, sem ter notícias diretas da igreja de Deus, e ele ainda está pensando: como é que eu estou pregando sobre um Jesus até o meu último dia de vida, que prometeu lá desde o Antigo Testamento, por palavra profética, que o reino de Davi voltaria a ser forte e que todas as nações iriam reverenciar o rei que vai se assentar no trono? Como é que eu estou pregando sobre um Jesus que é rei, que na verdade ele deveria tirar Israel da mão e da força do Império Romano, e eu só estou em Patmos agora, justamente pelo fato que Roma está no poder e nós estamos sendo julgados por eles? Como é que eu vou pregar sobre um Jesus que é rei? Como é que eu vou falar de um Jesus que é rei, se o Império Romano é que está reinando? Se Israel continua sob o jugo de Roma, se é os romanos que estão imperando, como é que eu vou pregar sobre um Jesus que é rei? Parecia ser o limite do João, parecia que ele estava no fim da sua história, e é nesse momento do limite do João, que ele estava triste, na ilha chamada Patmos, que o céu se abriu, e quando o céu se abre, Jesus aparece dizendo: João, estava pensando que é o teu fim? A minha palavra para você é: escreve. Escrever é uma ação. Jesus estava dizendo: quando você pensar que é o teu ponto final, eu apareço para te dizer: tem muita lenha para queimar ainda. Eu posso liberar uma mensagem de Deus para a tua história. Não é ponto final. Quando Jesus chega, ele diz: é só o começo do que eu tenho para a tua história. Eu estou falando nessa noite para pessoas que entraram aqui pensando: é o meu limite, é o meu fim, daqui para frente eu não sei como vai ser. A mensagem de Jesus é: até no teu limite você vai dar trabalho para o adversário da tua alma.